Olá, sejam bem-vindos ao episódio final da segunda temporada do IR Talks. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, e é um prazer estar com vocês aqui nesse episódio final da nossa querida temporada. Mas antes, um convite para vocês. Final do ano combina com presente, não é mesmo? E pensando em premiar um de vocês que nos acompanhou durante esse ano, nesse projeto tão especial, eu tenho uma notícia incrível. Qualquer pessoa que compartilhar este episódio no LinkedIn, marcando a MZ Group e respondendo a pergunta "O que é ser RI para você?" e seguir o meu Instagram, que eu vou deixar o QR Code aqui na tela, estarão concorrendo a um prêmio super especial que eu tenho certeza que vocês vão amar e eu revelo no final do episódio. Então, para começarmos, eu queria agradecer você, profissional de RI, que está com a gente nessa incrível jornada, que eu particularmente tenho um enorme carinho, que é o nosso IR Talks. E agora, vocês estão prontos para reviver as conversas mais incríveis do ano? Porque nesse episódio vamos ficar juntos, acompanhando os melhores momentos do que tivemos esse ano. Como todo bom RI, sabemos as dores e os amores de um ano regulatório chegando ao fim. E agora vamos reviver juntos os melhores momentos dessa segunda temporada, que foi o nosso querido IR Talks. Minha pergunta final para você é: que conselho você dá para profissionais de RI que estão aí no mercado? Cara, estuda, leia, procura referências. O mercado de RI, os profissionais de referência são super generosos. Como eu disse aqui, eu tive excelentes mentores, pessoas que me falaram, me deram dicas, pessoas que eu mandava e-mail. Não tenha vergonha de mandar e-mail. Hoje, na época, era muito e-mail, hoje é o LinkedIn, o WhatsApp. Procure profissionais como o Cássio, como o PH aqui na MZ. Eles são super generosos. Eu acho que de todos os mercados que eu participei, o profissional de RI ele é o mais generoso intelectualmente em passar o conhecimento. Então, não tenha vergonha. E se tiver vergonha, trabalhe isso. O RI lembra sempre a parte técnica com a contação de história. Então, não é vergonha nenhuma, às vezes, voltar e fazer um curso de oratória, olhar, né, as coisas estão mudando, a gente está aqui fazendo uma vídeo, né, Cássio? Quando eu comecei a RI era teleconferência, então o RI hoje está mais próximo, então se aproxima, estuda, constrói sua bagagem técnica, não pensa só na comunicação, só na forma, pensa também no fundamento e faça porque acredita, porque eu acho que aí com certeza vai dar bem, vai dar certo. Eu gosto de troca, eu gosto muito da troca, o RI ele tem que sempre trocar. Né? Então, o investidor também sempre te provoca, porque sempre surgem questões novas, ele sempre tem que ir atrás, você sempre tem que estar estudando, você sempre tem que saber o que está acontecendo. E aí, né, eu estava falando até de assuntos assim, relacionados, claro, à companhia, e ferramentas. O que os outros RIs estão fazendo, que ferramentas novas tem no mercado. Então, acho que essa questão de você estar sempre tendo que sair um pouquinho da zona de conforto, porque sempre tem temas novos surgindo, tudo isso bastante dinâmico, é o que eu gosto bastante. Assim. Mas acho que é um trabalho de consistência de comunicação, né? Tá bastante na rua, falando com o mercado, tornando o management disponível também. Tá? E tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é o seguinte: o RI não é só o RI. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é só a área de RI. Tá? Então, as outras áreas, enfim, têm que estar disponíveis também. Eventualmente, o investidor tem uma dúvida que eu não sei responder. Volto com a controladoria, volto com a área de recursos humanos. Nós fazemos muitas visitas às nossas operações e quem conduz sempre são as áreas operacionais. Um engenheiro, um técnico. Então, vamos falar sobre sustentabilidade. Eu trago um analista, um gestor dessa área para falar com o mercado também. Em toda uma cultura de companhia aberta que nós conseguimos criar, e isso é muito importante. Olha, eu não tô tão acostumado a estar aqui deste lado da cadeira, mas para esse episódio final, a equipe decidiu me desafiar. Então, para mim, ser RI na MZ é se desafiar todos os dias, é ter soft skills e hard skills e se adaptar muito bem ao público que você está conversando. E não importa qual que é a sua área, não é mesmo? Eu acho que você se adaptar, saber com quem você está falando, a linguagem que essa pessoa vai te entender, acho que é super importante. E pensando em todos os convidados que eu recebi aqui, foi esse ponto o mais importante.
todo mundo se adaptar. Analista sell side, buy side, investidor, pessoa física. Acho que esse ponto é super importante. E pegando esse gancho, vamos pegar aqui um dos grandes desafios que toda e qualquer empresa listada enfrenta hoje e que tenta se ajustar, que é o aumento da pessoa física nas bases acionárias. Vamos ver o que os nossos convidados responderam sobre isso? A gente costumava ter, há uns 4 anos atrás, 2.000 pessoas físicas. A gente chegou a ter 17.000 e hoje a gente tem em torno de 13.000. É uma comunicação diferente, a gente sabe. Hoje a gente já fez alguns eventos voltados para a pessoa física, mas eu acho que pelo fato da gente, Tegma, não termos uma marca conhecida para o varejo, como, por exemplo, a Natura tem, a Gol tem, que está na boca do povo o tempo inteiro, apesar da gente ter essa quantidade de acionistas, a gente não recebe muita demanda deles. E é surpreendente que os poucos que demandam informação da gente, demandam informação de muito boa qualidade. A gente fez reuniões já com pessoas físicas que o nível das perguntas eram, assim, comparáveis a de investidores institucionais. Então, é isso. A gente tem hoje uma parcela grande, em torno de 10% do nosso free float é de pessoa física. Cresceu bastante do ponto de vista de quantidade de acionistas. Por óbvio, o investidor institucional, do ponto de vista de capital, ele tem uma exposição muito maior, mas cresceu bastante. Hoje eu diria que, salvo engano, a nossa exposição a pessoas físicas, a gente está falando de alguma coisa entre 50 e 60 mil acionistas, pessoas físicas, né? Isso evoluiu muito com esse cenário de mídias sociais, né? Esse é um público que captura a informação justamente nesse tipo de meio, nesse tipo de modelo. Por isso também a gente tomou essa iniciativa de segmentar um pouco, de criar novos veículos, né? Novas abordagens explorando esses novos modelos. E é importante que, por mais que a gente esteja falando de um perfil de investidor que ele não tenha tanto peso, né, na composição da quantidade de capital investido na companhia, a gente está falando de um perfil de investidor que ele é numeroso. Gente, já deu para ver que a questão é universal. O Brasil entrou tarde nesse assunto de investimentos, mas hoje em dia é muito comum ver pessoas físicas e cada vez mais jovens se interessando pelo mundo de investimentos e colocando o RI para trabalhar, trazendo uma perspectiva diferente e inovadora para esse mercado tão consolidado. A gente estava acostumado a lidar com canais de comunicação como o telefone, como o e-mail, como sites de relações com investidores, e daí da noite para o dia a gente tinha 1000 e-mails na caixa da área de relações com investidores que a gente não conseguia responder, a gente tinha solicitação de reuniões que a gente não conseguia fazer, então realmente exigiu que a gente se adaptasse rapidamente a esse público. Então hoje sim a gente tem uma base muito grande de pessoas físicas e a gente tem uma estratégia de comunicação direcionada para eles. E eu falo que a nossa linguagem tem que ser adequada aos diversos públicos. Quando eu faço uma entrevista na TV voltada à pessoa física, o meu tom é muito mais claro e eu não utilizo tantos termos técnicos. Quando eu estou falando com um investidor mais sensível, tudo mais, a gente acaba tomando uma postura diferente. Então, assim, a linguagem tem que ser sempre muito adequada a quem está recebendo. Então, sempre fazer uma linguagem mais personalizada, até o release, fazer uma linguagem mais simples para que quem consiga abrir aquele documento entenda o que você está querendo explicar, mesmo que não tenha tanto conhecimento financeiro. E por essas questões e outras, quem me acompanha sabe que eu não parei de falar sobre comunicação financeira durante o ano inteiro. Afinal, o perfil do novo investidor tão presente foi muito importante para as empresas aprenderem a se comunicar de forma diferente e entendível, se livrando dos termos técnicos e humanizando relações com investidores. Falamos muito sobre os pilares da comunicação. Vamos relembrar juntos? Primeiro, o website da companhia bem estruturado, organizado, SEO adequado, onde seu stakeholder vai entrar lá e vai achar o que está buscando dentro desse site. É um assunto muito importante. Um segundo pilar, os materiais de comunicação. Bonitos, claros, simples de serem entendidos.
Esse é o segundo pilar super importante. E mais do que layout, colocar um movimento nesse material, se adequando para o público que está se falando. E o terceiro pilar, as estratégias de marketing digital. Porque não basta só fazer, precisa divulgar com uma ampla divulgação para quem está do outro lado receber essa mensagem e entender essa mensagem. Inclusive, nessa semana vai sair um R em Pauta especial com raio-x da divulgação e análise dos LinkedIns das companhias abertas. Mas não sou eu que estou falando isso. Nossos convidados também perceberam essa necessidade. Deem uma olhada. Nosso site ele é um site simples, ele não é um dos sites mais atuais que eu acho que vocês hospedam, mas é um site que incrivelmente a gente recebe muito elogio. Eu acho que talvez pela simplicidade dele. Eu tive um chefe que sempre falou que num site você precisa ter tudo na primeira página ou no máximo em 2 cliques. E a gente construiu esse site que é muito simples de novo, mas que os investidores recorrentemente elogiam. O investidor ele olha a rede social que ele mais olha, né, se alguém quer olhar alguma coisa relacionada à companhia, ele olha o LinkedIn. Tá? Então a gente tem um LinkedIn institucional e tem no LinkedIn do nosso CEO alguns resumos das matérias que a gente solta ali no comunicado ao mercado, num fato relevante ou na divulgação de resultado. Então a gente usa essas 2 ferramentas, o LinkedIn do nosso CEO, como por exemplo quando a gente entrou no índice Diversa, que foi o novo índice lançado pela B3. A gente pensou, tem comunicado ao mercado, não tem comunicado, a gente olhou algumas empresas, não fizeram, a gente fez a comunicação via LinkedIn da companhia e LinkedIn do nosso CEO, por exemplo, valorizando as iniciativas que nós temos de diversidade dentro do grupo. O planejamento é essencial porque a mídia social é uma área onde você tem muita exposição, né? Eu costumo falar, você vira vidraça total, porque a exposição é brutal. E o nosso trabalho, a informação é muito sensível e a maneira como isso chega, né, para os interlocutores, ela traz muita sensibilidade. Então, ter esse cuidado de planejar, de se organizar, né, para que evite erros, evite colocações assim, em um momento que não faça sentido, que acabe impactando, repercutindo no mercado. A nossa ideia, com essa comunicação em redes sociais, não é criar repercussão no mercado. Essa ideia é ganhar capilaridade, né? Naquela famosa briga pela alocação de tempo de quem toma a decisão. Eu tenho tomadores de decisões agora muito mais plurais, né? Eu olho para o investidor pessoa física, eu olho para perfis de investidores menos sofisticados que... Hoje o que a gente faz com relação à mídia social é um foco, né, em relação à RE, é um pouco mais no LinkedIn, né? Como eu comentei, a gente tem o LinkedIn institucional da companhia, então, por exemplo, divulgação de resultado, a gente vai lá e coloca, faz um post, ou seja, ele um vídeo ou enfim, um slide, mas a gente tem usado essa ferramenta alinhada com a comunicação para a gente ampliar a divulgação, por exemplo, e alcançar um número maior de stakeholders. Mas aqui acho que é um ponto interessante, assim, né? A gente tem visto alguns movimentos de companhias que fazem um videozinho mais curto para jogar em várias mídias sociais. Eu acho que são evoluções importantes, assim, que cada vez mais, né, com essa abrangência que a gente comentou, com mais stakeholders, e você conseguir atingir um maior público, acho que e passar a mensagem, né, da companhia para um público cada vez maior, acho que esse é um ponto super importante, assim, que a gente está olhando bastante para evoluir. A gente deve ter novidades aí nessa frente. Mas mudando agora o tópico, que tal falarmos de ESG? Deem uma olhada no que os meus convidados falaram. A gente lida bastante sério com esse tema. Inclusive, isso é uma meta que eu tenho para os próximos trimestres, que é começar a divulgar um relatório de sustentabilidade da companhia. Hoje a gente não faz a divulgação. A gente tem cada vez mais começado com novas iniciativas e a companhia tem índices de diversidade acima da média, e isso eu posso já falar com bastante orgulho, porque tive em contato com a B3 recentemente para fazer uma média de mercado, para entender como funciona, como é que estão outras empresas, e foi uma notícia muito boa que nós estamos até acima da média. E do ponto de vista de governança, nem tem o que falar. A gente, desde o primeiro dia que a gente quis fazer o IPO, a gente já quis entrar no novo mercado.
que é o segmento de governança mais alto da B3. A gente preza muito que todos os processos da companhia estejam sempre alinhados no mais alto nível de governança. Nós temos conselheiros independentes que ficam muito em cima da companhia, da gestão de riscos. A gente preza que a governança é um dos pilares centrais e talvez até um dos mais importantes que a gente vê hoje. E no dia a dia, o RI está muito envolvido na construção dos relatórios de sustentabilidade, que são muito lidos aqui pelos investidores, e também com as agências de rating. Tem uma série de agências de rating ESG, que é muito importante nós estarmos próximos a eles, ajudar a dar elementos para melhorar essa nota, porque muitas vezes o investidor utiliza como um filtro. Né? Um investidor estrangeiro, por exemplo, que pode investir em diversas small caps no mundo inteiro, ele tem que ter algum critério quantitativo para colocar um primeiro, um segundo filtro. E um deles são esses rankings ESG. Tá? Então é algo que ocupa bastante aqui do meu dia a dia. Como que você vê a importância do ESG hoje dentro da área de RE? Cara, é legal essa discussão. No ano passado, quando a gente começou a pensar na área, a Sofia, né, que é a gerente da área, ela tem um background lá no banco a gente chama do ASG, a palavra que a gente escolheu, e flertamos em essa área de ser dentro da área de RI. Mas dentro da estrutura do banco, quando você pensa em banco, cara, o principal impacto dentro desse lado, do lado principalmente do meio ambiente, ele está do lado da concessão do crédito. Então a gente entendeu como organização que era melhor ter uma área independente olhando esse assunto e o RI ser uma parte da estrutura mais de comunicação, de verbalização sobre isso, de provocação para essa área, mas precisava ser um negócio muito mais core ali, tendo de uma certa forma. Para a gente foi muito natural, né? No mundo de dívida a gente começou já a ser questionado antes disso, então o banco ele sempre teve princípios de governança, acho que o lado social de governança do banco mais forte e o lado ambiental sendo um lado que a gente está fortalecendo mais nesses últimos anos. Muito legal rever essas falas. Eu acho que todos os convidados que passaram pelo IR Talks esse ano trouxeram insights e ações super importantes e diversas. Porque no final é isso, o ESG no mercado financeiro, como um todo, está muito relacionado a uma abordagem ampla e sustentável, que não fica só no papel, não considera só os resultados financeiros, mas também os impactos sociais e ambientais de longo prazo. Porque no final, a sustentabilidade de uma empresa é isso, é olhar a perpetuidade do negócio ao longo dessa trajetória. Não olhar só os resultados passados, mas sim a visão de futuro. Enfim, vamos para o próximo tema, que é algo que nunca sai de pauta. Estou falando sobre Investor Day e reunião pública. Vamos checar o que o meu time separou? Os maiores benefícios do Investor Day é você conseguir tirar um dia para que os investidores façam uma imersão no seu negócio. É você fazer todo mundo entrar dentro do seu business. O maior desafio é você conseguir trazer as novidades, as perspectivas, que o receptor receba a mensagem da mesma forma que você está transmitindo mais uma vez, unir todo o C-Level para que eles façam essa apresentação de forma completa, que você abranja todos os segmentos da empresa, então que você fale um pouco de people, que você fale um pouco de novos negócios, de tecnologia. Então, o Investor Day tem que ser muito bem planejado. Temos a expectativa de fazer nesse ano, ainda também não temos data, mas é muito importante para isso, para que você traga todo mundo para dentro da sua companhia e que eles vivam a experiência de todas as áreas da sua empresa num dia. Eu gosto muito de fazer reuniões públicas e Investor Days, por alguns motivos. Primeiro, porque eu aproximo os meus executivos dos meus investidores, então aquela interação que eu preciso garantir no dia a dia, na realidade eu saio um pouco de cena e deixo que eles conversem entre si, então eu acho esse processo super rico por vários motivos. Um, porque o investidor consegue captar a percepção diretamente de quem está ali no dia a dia conduzindo o negócio, como também para os nossos executivos, que é muito bom para eles ter o contato direto com o investidor, entender quais são as dúvidas, entender quais são os feedbacks, porque a gente no RI, a gente está ali fazendo quase um filtro, né, no meio do caminho da informação que a gente leva para um lado e para o outro, e observar essa interação eu acho super rico. E o nosso Investor Day, ano passado, foi bastante diferente, foi em Barretos, na Festa do Peão. A companhia é de Barretos, né? A sede, o início da companhia foi em Barretos. Então foi um Investor Day, acho que bastante diferente daquele que o pessoal está acostumado de ir nos hotéis aqui, nos centros de convenções,
Então a gente teve num rancho dentro do Festa do Peão, para quem não foi, para quem não conhece, é uma área totalmente aberta, como se fosse um rancho mesmo, dentro do parque de exposições. Todo o processo tradicional, a apresentação dos executivos, mas muito mais informal. Um churrasco ali ao redor da plateia, né? E depois à noite a gente teve um jantar também. Então foi bastante diferente. Mas olhando sob a ótica de um processo tradicional, né, de um Investor Day, de novo a gente volta para aquela discussão do planejamento. Então a gente faz isso tudo com muita antecedência, discute as pautas, quem vão ser os interlocutores, né? E isso é uma oportunidade e um desafio dentro da Minerva, porque é uma empresa global. Então, imagina o tanto de interlocutor e pauta que eu tenho para explorar, dado um espaço limitado de tempo. Então, a gente faz um trabalho de planejamento até para perceber quais são as pautas sensíveis que a gente acha que faz sentido endereçar para o mercado nesse momento, quais são as pautas que a companhia quer realmente que o mercado preste um pouco mais de atenção e procura explorar. Sabemos que eventos são super relevantes para o mercado de capitais. Eu acho que é uma concepção, porque tem um propósito muito claro de fomentar uma relação direta entre a companhia e os stakeholders. No final, o que é importante nessa relação é ter essa troca, né? É o management passar a visão de companhia para o público que vai estar ali presencial no evento. Então, se antes a gente tinha as conferências de resultados, todas ali presencialmente, numa estrela, o público não via quem estava do outro lado. Hoje em dia, não. Tem a possibilidade do vídeo, dessa proximidade. E quando se faz um evento presencial, aproxima ainda mais, porque humaniza. Então, acho que todas as tecnologias possíveis que as empresas podem se utilizar, elas deveriam usar para se aproximar com quem está do outro lado. Igual eu aqui com vocês hoje, tentando me aproximar o máximo possível, fazendo essa super análise de que vimos este ano no IR Talks. Acho que isso pode tentar aproximar. E são formas que as empresas têm para estar muito mais perto dos seus stakeholders. E pensando nisso, e já dando um spoiler, inclusive acho que o PH postou no LinkedIn dele a semana passada, a MZ terá um espaço incrível de eventos, totalmente equipado para oferecer a melhor experiência nos seus eventos, que chamamos carinhosamente de MZ Arena. E por que isso? A gente viu muitas dificuldades dos nossos clientes em realizar uma reunião pública, contratar vários fornecedores, tem que controlar, fazer teste, tem os equipamentos, não tem. Então esse espaço, gente, a gente está preparando com muito carinho para todos os nossos clientes realizarem seus eventos, sejam eles pequenos, médios, grandes, com todo o suporte da nossa equipe de cast, toda a nossa equipe de eventos. Em breve, vamos soltar mais informações, tá bom? E nesse ano, contamos com um quadro que foi super divertido, um envelope secreto. Nele, diversas perguntas inesperadas que nem eu, nem os nossos convidados sabiam e que tinham que se virar nos 30 para responder. Vamos ver como eles se saíram. Qual o maior extremo que você já viveu na sua vida pessoal e profissional? Poxa, essa daqui é legal, que tem uma história bem interessante que a gente pode falar aqui, e tem a participação da MZ nessa história, né? E valida muito a questão pessoal e profissional, né? A gente anunciou nosso Investor Day ano passado, com 45 dias de antecedência mais ou menos, e uns 5 dias depois disso, minha filha nasceu de forma bem prematura, né? E ela teve que ficar um tempo na UTI, e nesse período a gente estava construindo o nosso Investor Day. E acho que foi o primeiro evento que a gente estava fazendo ali mais aberto, né? Fora os calls de resultado e tudo mais. E eu estava naquela, né? O desafio de acordar sabendo que a sua filha está na UTI, você levantar, ir para o hospital para acompanhar o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo você ter um projeto para entregar e tudo mais. E foi tão leve, tão tranquilo a construção disso do meu lado, na parte profissional. Por quê? O time comprou o projeto, e aquilo que eu falei lá no começo, eu bati muito na tecla. O RI é tão projeto que o Fernando, nosso CEO, o Rafael, nosso CFO, e o time, né? Gabriel, Letícia,
que estava na época, Grace, Gislaine, o time que estava ali ajudando a gente, vocês da MZ também participaram muito do projeto na época. Vocês trabalhavam por mim, isso foi tão gratificante que, sem dúvida, o momento mais difícil que eu estava vivendo, entregando um negócio, todo mundo trabalhando junto. Então foi bem legal isso, bem legal mesmo. Um tema fácil para você. Tá tudo bem. Comunicação entre investidores com perfis diferentes. Embora pareça um tema tranquilo no dia a dia da área de RI, é um tema bastante complexo, na verdade. Porque a gente, como área de RI, até por questões legislatórias, a gente tem por objetivo e missão fazer com que todo o mercado tenha uma equidade de informações. Só que quando a gente vai na prática, se eu falo, por exemplo, assim, publicamente, seja num relatório de administração, numa DF, eu falo assim, a receita da companhia foi 100, por exemplo. Ao fato de eu transmitir essa informação de a receita, por exemplo, foi 100, cada público de investidores entende esse 100 de uma forma diferente. Então, e aí, ao entender diferente, que vem os desafios do RI. E claro, obviamente, por essa questão de equidade, eu não produzo materiais de formatos diferentes. Mas vocês podem ver, ao acessar os materiais da Mobile, vocês vão que eles são muito mastigados. Para algumas pessoas que são mais experientes na área, vai parecer que é mastigado até demais, mas eu vejo sempre essa questão de ser mais simples de entender, uma linguagem mais simples, uma linguagem que explica os termos, utiliza pouquíssimo termos em inglês, só os estritamente necessários que são ali, não tem muito parecido em português, né, infelizmente. Você vê que os materiais eles seguem muito essa lógica. Essa é fácil, Danilo, você já até conversou com a gente. Processo de preparação para a conferência de resultado. Como que você faz isso daí com o seu time? Primeiro, eu acho muito planejamento. A gente montou uma estrutura, tem um checklist, coisas básicas, mas que é importante, porque toda divulgação ela muda. Toda divulgação você precisa reolhar e reaprender. A gente começa o processo de divulgação mais ou menos um mês depois da última divulgação, que é coletando os feedbacks do que aconteceu, não só do mercado. Então a gente faz uma discussão de dentro da área de RI mesmo, de lavar roupa suja, tá? Onde a gente fala assim, pô, a gente errou aqui, a gente acertou aqui, pô, o cara pisou na bola aqui com a gente, o outro também aqui. Então como a gente consegue? E aí a partir dali a gente começa a fazer a reconstrução. A área do RI do banco, né, falando muito essa palavra aqui, ela é mais estratégica. Então, por exemplo, a gente viu depois dessa divulgação de resultado que o mercado começou a soltar alguns indicadores. Então a gente vai para dentro da área de analytics, vai para dentro da área de produtos, de inteligência e começa a trabalhar esses indicadores. Então a gente participa da construção também de alguns indicadores que em algum momento a gente vai levar. Então a gente tem indicadores que a gente divulga, tem indicadores que a gente está numa caixinha para ganhar maturidade desse indicador, ganhar mais credibilidade dentro da companhia. Então a fase de preparação para mim é muito de conhecimento, de muito estudo. Os seniors do RI, eles precisam participar em outros fóruns que não de RI. Então, para mim, é fundamental que a GRI, a rede da área de RI do meu time, a Sofia, ela participa do fórum de produto, ela participa do fórum de ativos e passivos do banco, né, que é onde discute liquidez, gestão de passivos, a LM como um todo, e ela participa do fórum de clientes. E aí, depois disso, a gente construiu um fórum de divulgação, que ele acontece mais ou menos uns 20 dias antes da divulgação de resultados. E dessa vez, o time decidiu inverter a brincadeira e, aparentemente, quem vai escolher o envelope sou eu. Eu só quero ver o que vocês colocaram aqui. E se não ficar bom, eu vou pedir para editar, tá? Vamos lá. Se pudesse escolher um tema não convencional para o episódio, o que escolheria? Ó, gente, é verdadeiro, viu? Depois, ó, pode vir aqui olhar. Eu até rasguei, ó, o envelope. Qual tema eu falaria? Eu acho que isso é uma ótima pergunta. Mas eu falaria muito sobre performance, eu falaria muito sobre disciplina, sobre empenho, sobre dedicação. Porque às vezes não é sobre talento, é sobre você querer fazer, você querer aprender a se desenvolver. Então o tema do episódio seria muito sobre crescimento profissional, dedicação, sobre disciplina profissional de cada um. Acho que eu faria um episódio sobre esse assunto, como que cada RI se desenvolveu ao longo do tempo até chegar na cadeira que ele está hoje. Porque muita gente, às vezes, só vê a posição da pessoa hoje, né? Ela é diretor de RI, ela é diretor daquilo, mas qual foi a trajetória dela? O que ela teve que aprender? Quais foram os sacrifícios dela? O que ela teve que se desenvolver? Então, talvez eu vou pedir até para o time adicionar essa pergunta para a próxima temporada do IR Talks. E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio especial e final
do IR Talks 2023. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a cada um de vocês que esteve conosco, os nossos convidados, nossos parceiros, a Wibre, a revista de RI que nos apoiou nesse projeto, você que assistiu e tirou algum insight, algum aproveitamento dessa grande temporada que fizemos juntos. E mais uma vez, lembrando, se você quiser participar desse sorteio, basta compartilhar este vídeo do IR Talks no LinkedIn, marcando a MZ e respondendo a pergunta: o que é ser um RI para você? Além disso, me sigam no Instagram, que ao longo dessa semana nós vamos revelar qual será o prêmio que sortearemos na quinta-feira, dia 7 de dezembro, ao meio-dia. Não deixem de participar, porque eu tenho certeza que esse brinde vai ser incrível e vai acompanhar todos os profissionais de RI. E para quem ficou até aqui, meu time separou um compilado de erros de gravação dessas últimas temporadas. Tá incrível o vídeo. Fiquem até o final e assistam. Foi um prazer ter todos vocês aqui e até a próxima temporada. Bom dia nada. Não, horroroso essa entrada. Deleta tudo isso. Deleta tudo, apaga tudo de novo, começa tudo de novo esse rolê aqui. Um oferecimento. Não é oferecimento de ninguém, é só nosso mesmo. Não vai? Pode? Não me faça rir, cara. Meu Deus. Meu senhor, Você quer do começo? Tá. me ajuda, por favor. Tudo bem? Aí você corta, Guilherme, porque eu fiz o quê? Estraguei aqui o rolê. A gente falando de vários outros assuntos e foi muito enriquecedor. Saco! Olá, sejam bem-vindos ao penúltimo episódio do nosso IR Talks. Eu esqueci, gente, tá muito engraçado. Pera aí, Aldir, eu tô ficando nervoso agora. Pera aí. E aí, gente? Bacana, muito bom. Corta essa parte, obviamente. Excelente. Excelente. Não, excelente ficou ruim. Legal, Pedro. E olhando agora na CSE.